super natural que todo mundo, exatamente todo mundo, passe por picos e vales na sua vida. Os momentos bons e ruins, os altos e baixos estão interligados. Eles não se separam. E saber administrar estes momentos para que você consiga permanecer por mais tempo nos seus momentos bons, com a sua vida financeira melhor, com a sua vida conjugal mais estabilizada, é essencial. É inevitável que você nunca tenha um declínio, mas você pode administrar melhor para que você consiga permanecer por mais tempo no seu momento bom. E eu consegui descobrir através desse livro um ensinamento fantástico, ensinamento através de um senhor de idade, que ele vem explicar a trajetória de vida dele, que ele vem ensinando ao menino mais jovem exatamente sobre isso. Que não é preciso você envelhecer para que você tenha sabedoria. Não é preciso que você passe só por momentos ruins para que você aprenda as coisas. Você consegue aprender nesses altos e baixos que você passa pela vida. E eu achei isso essencial, eu consegui descobrir que mesmo estando em situações ruins, eu consigo estar bem. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Você até pode não conseguir mudar a situação, mas você consegue mudar o que você pensa a respeito sobre isso. Vamos supor aqui que você tenha sido mandado embora. Se isso realmente aconteceu, então viva! E aí, você é o provedor da sua casa, você é o que paga o aluguel, você é o que mantém a comida. E você foi mandado embora simplesmente sem aviso. O dono chegou e te mandou embora. Falou que era algum tipo de reprogramação, ou a empresa estava falindo, algo assim do tipo. E agora, o que você vai fazer sobre isso? E aí é que vem a parte que você não consegue mudar a situação. Aconteceu, mas o que você vai pensar a respeito? A maioria das pessoas que estão nos empregos, elas não gostam de estar lá. Elas estão porque precisam. Não é o que elas realmente desejavam fazer. Acredito que você queria ser dono de alguma coisa da sua própria empresa. Queria administrar algo melhor que desse mais dinheiro. Mas infelizmente, ou felizmente, apareceu um tipo de emprego assim e você aceitou. E você tem feito isso por muito tempo, por meses, por anos, quem sabe. E agora você foi mandado embora simplesmente sem explicação. E aí você pode ficar indignado, você pode achar isso injusto, que você deu o seu máximo, que você fez o melhor que podia e ainda assim foi mandado embora. Ou você pode olhar isso como uma nova oportunidade. Olhar que você agora consegue fazer algo que realmente gosta. Consegue começar o seu negócio. E aí que vem a situação, uma parte do livro que ele fala... mas a pessoa não consegue se alimentar através de só pensamentos positivos, falar que vai fazer coisa boa e tal. Realmente ela não consegue. Ela tem que colocar isso em prática. Ela tem que, desde o momento que ela está no emprego, o certo é ela conseguir guardar uma parte do dinheiro. Conseguir estar preparada, né, para o momento de vale. Estar preparada para se algo ruim acontecer. E aí você consegue, nesses momentos, fazer algo para você mesmo. Você consegue olhar isso como oportunidade. Então, saber administrar os seus momentos bons e ruins é essencial. Vamos citar um novo exemplo agora, que é do próprio livro. A história que o menino tem é que ele está numa casa, morando no vale, e ele começa a se sentir insatisfeito com a vida rotineira dele. E aí ele tem como paisagem, que ele olha pela janela, um pico. E ele sonha em estar indo para esse pico, ele sonha em conseguir chegar no topo do pico. E ele começa a comentar isso com os pais dele, com a família dele. E os pais dele desanimam ele, falam que ele não vai conseguir, que não é fácil chegar lá. Mas mesmo assim ele consegue quebrar esse padrão e ir para o pico, ele vai para o pico. Chegando no pico, ele não se sente vencedor, ele não se sente satisfeito, porque ele queria ter chegado no pico a ponto de conseguir ver o pôr do sol. E aí ele chega lá no pico e fala, eu perdi. E aí é que vem o sábio Senhor,
E aí o sábio Senhor vem falar com ele, que ele sequer comemorou que ele tinha conseguido chegar ao topo. Ele não admirou o que estava à volta dele. Isso tudo porque ele não chegou ao topo ao ponto de ver o pôr do sol. E aí ele começa a perceber que ele tornou o que era sonho dele, o que era meta dele, em um vale. Então, ou seja, a situação aconteceu, ele alcançou, mas ele não se sentiu feliz ali. Ele se sentiu como se estivesse no vale antes dele estar igual ele estava lá na casa dele. E aí ele tinha como meta subir para o pico. E quando ele chegou lá, ele ficou infeliz. E aí o sábio Senhor começa a falar isso para ele, a fazer ele perceber como ele tornou o fato que era para ser bom, que era para ser comemorável, em algo ruim. E as duas situações nos expressam como lidar com a situação, como administrar bem com as coisas. E aí algo que eu achei massa é que ele vem falar assim, como que alguém consegue se sentir, consegue ganhar uma medalha de prata por excelente trabalho, né, por ter feito, obtido sucesso e se sentir feliz. E aí o menino responde se comparando a outras pessoas, se comparando a quem ganhou a medalha de ouro. E isso daí nos mostra o que nós temos feito. Eu, principalmente, quando eu queria alcançar metas maiores, eu não me comparava à pessoa que conseguiu sucesso no mesmo momento que eu estava passando, tipo, comparar o início dela, comparar como que ela fez a trajetória dela. Eu só olhava que ela estava no sucesso, que eu queria estar lá. E aí eu me senti feliz, falava, eu não consigo, eu sou diferente, parece que pra mim não dá certo, tudo pra mim tá dando errado, a minha situação financeira tá indo ruim, a minha situação pessoal tá indo ruim. E eu começava a reclamar daquilo. Eu não conseguia olhar com outra perspectiva a minha situação. Eu não conseguia mudar, fazer daquilo um momento feliz para mim. Falar, olha, eu comecei, olha, estou desenvolvendo, estou aprendendo, estou cada vez mais progredindo. Eu olhava aquilo como coisas ruins, como momentos de insatisfação para mim. Ou seja, evite comparações. Se você em algum momento quiser se comparar, se compare com a pessoa de sucesso quando ela começou. Vai olhar as pessoas aí, como eles começaram, como foi difícil o momento dele. A gente só quer olhar o momento de sucesso, a gente só quer olhar quando eles já estão com o carrão, quando eles já estão com a mansão lá. Você pode sim, com certeza, na verdade, se imaginar já obtendo o sucesso. Você pode colocar lá uma foto, todos os detalhes de como você quer. E o livro vem falar também sobre isso. Sobre você imaginar todas as vezes que você estiver no seu momento de vale, como é estar no pico, como é você alcançar o que você quer alcançar. Vamos supor que o seu sonho seja ter uma mansão. E aí você detalha toda essa mansão, coloca uma foto sobre ela e todo dia que você estiver no vale, você comece a refletir sobre essa mansão. Como você quer estar lá, o que ela vai ter, como é os seus momentos que você vai passar lá. Você imagine isso, porque você vai tornar mais fácil o seu vale. Você vai conseguir passar por ele com foco de você alcançar o seu pico. Você vai falar, eu tô passando por isso aqui, mas eu tenho que chegar lá. E eu vou. E às vezes você vai fazer coisas que você nem imaginava que conseguiria fazer. Você vai conseguir olhar que você consegue atravessar os obstáculos, que você consegue passar as suas barreiras de maneira muito mais fácil do que se você olhasse para o vale somente com reclamações. Por exemplo, o livro vem citar em um momento que ele passa que ele quer chegar a um pico maior, ele quer passar por uma nova fase, e aí ele tem que descer um vale maior também. Porque quanto maior o pico entre um pico e outro, tem os vales mais profundos. Para você conseguir alcançar o seu sucesso, você tem que passar por vales mais profundos da mesma medida. E aí ele chega nesse momento de vale dele, ele senta à beira de um rio, ele começa a refletir que não tem como passar sobre aquele rio, que é que não tem travessia, que está muito forte a correnteza. Ele começa a iniciar um processo de reclamação.
Só que aí no momento que ele olha pro pico, ele vai e se imagina lá, ele começa a perceber algo de diferente, ele começa a imaginar a brisa dele lá em cima. E aí ele volta para a situação que ele tá, para a realidade que ele tá, e consegue imaginar outro meio para ele conseguir atravessar. Ou seja, ele antes estava olhando que ele poderia se afogar naquele rio, que ele poderia não conseguir atravessar, mas agora ele arruma uma estratégia para passar porque ele quer muito alcançar o pico dele. E é dessa maneira que nós temos que olhar o vale em nossas vidas. Não deixando de estar na nossa realidade, ele voltou para a realidade dele. Mas ele voltou para a realidade dele pensando aonde ele queria chegar. Ele não voltou para a realidade dele pensando em reclamações. E é nisso que temos que olhar o nosso ponto de vista. E aí vem a pergunta, o que eu faço agora que cheguei no pico para conseguir permanecer por mais tempo ali? O que eu faço agora que consegui uma vida financeira melhor para conseguir permanecer por mais tempo ali? É aquele momento que a gente conhece de vanglória. Quando as pessoas estão numa situação difícil, ela quer ajuda, ela quer ajudar, ela quer se envolver com outras pessoas, mas quando ela alcança o pico dela, ela se acha boa demais, ela se acha autossuficiente e aí ela cai. Então ela não consegue permanecer no pico por muito tempo. As pessoas começam a se afastar dela, ela começa a se autoexaltar demais. E o que vai fazer com que você permaneça por mais tempo neste pico é exatamente você fazer o que você fazia de melhor para você e para esse pico. O que você fazia quando você estava pensando em ir para esse pico? Você queria ajudar outras pessoas, você queria compartilhar com outras pessoas como é bom você alcançar metas, como é bom você ter objetivos e você queria compartilhar com todo mundo o seu conhecimento, como eles podem conseguir também ter uma vida melhor e não se sentir autossuficiente. E o que vai fazer você permanecer no vale por mais tempo é o seu medo. Isso foi o que me pegou de vez, assim, porque antes de eu começar a gravar vídeo aqui no YouTube, antes de eu começar a entrar nas mídias sociais, o que mais me prendia era o medo de poder me comunicar com as outras pessoas e saber transmitir para elas o que eu quero realmente transmitir. E aí eu tinha medo de crítica, de não saber levar o que eu queria levar da maneira suficiente. E esse medo me manteve por mais tempo, evitando que eu pudesse alcançar meu pico, evitando que eu pudesse progredir. O medo do que poderiam falar, o medo de eu não falar exatamente correto as coisas, pronunciar as palavras certas, que me mantinha o medo. Eu falei, gente, isso é só uma conversa, isso é só algo natural entre mim e você aqui. É muito fácil, por que eu não consigo fazer? Toda vez eu sentava e começava a falar igual um robô, me travava. E aí eu comecei a me soltar, persistir e fui fazendo. Isso é o que consegui progredir. Ou seja, para você se manter por mais tempo no pico, se demonstre gratidão, mantenha o que você estava fazendo para você alcançar o pico. Não se sinta autossuficiente, que não tenha que aprender coisas sempre, melhore cada vez mais. Aí exemplo, você conseguiu chegar no pico, conseguiu, parabéns. O que você aprendeu nesse pico? Aí agora eu quero chegar no pico mais alto. Então o que você aprendeu nesse pico, você vai juntar com o que você aprendeu no pico mais alto. Sempre tem algo que você precisa melhorar, que você precisa aprender. Acho que esta é a lição que eu consegui aprender através desse livro. Leia ele também, que você vai gostar. E fale nos comentários o que você aprendeu com este livro também. Deixe o seu curtir, siga aqui, porque eu tenho muito mais coisas para você.